Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que é central para a fé cristã, mas que, vamos combinar, às vezes dá um nó na cabeça: a inspiração bíblica. O que isso quer dizer na prática? Quando a gente fala que a Bíblia é um livro inspirado. E para começar, vamos direto para a pergunta que não quer calar, a que todo mundo já se fez em algum momento. Pensa bem, como é que um livro escrito por um monte de gente diferente, em épocas e culturas totalmente distintas, pode ser ao mesmo tempo a palavra de Deus? Parece uma coisa meio contraditória, né? Mas calma, vamos desvendar esse mistério. A chave para entender isso tudo está exatamente aí, na sua dupla origem. A Bíblia tem uma origem que é, sim, humana, mas também é divina. Pois é, o pulo do gato aqui é entender que não se trata de uma contradição, mas de uma colaboração. A teologia por trás da inspiração não vê a autoria humana e a divina como coisas que brigam entre si. Pelo contrário, é uma parceria. A ideia principal é que a personalidade, o estilo e a bagagem de cada autor não foram apagados. Deus trabalhou através de tudo isso. Tá, mas para a gente entender essa colaboração direitinho, a gente precisa ter uma definição bem clara na cabeça. Afinal de contas, o que é exatamente essa tal de inspiração? A definição é ao mesmo tempo super simples e muito profunda. É um ato, ou seja, uma ação específica em que Deus guiou os autores. E essa palavra, guiou, é fundamental. Ela sugere direção, supervisão, não um ditado mecânico, como se os escritores fossem robôs só anotando o que ouviam. A ideia é que Deus supervisionou o processo todo, de um jeito que os autores, usando seus próprios estilos e palavras, escreveram exatamente a mensagem que ele queria passar. Beleza, essa definição faz sentido. Mas ela veio de onde? Vamos dar uma olhada no que os próprios textos da Bíblia dizem sobre como eles foram escritos. E a gente vê essa dupla autoria de forma muito clara. De um lado, a marca humana é inegável. É só ler. A poesia dos Salmos, a lógica do apóstolo Paulo, o jeito de contar histórias de Lucas, o estilo de cada um tá ali, bem vivo. Do outro lado, existe essa guia divina, essa supervisão que garante que mesmo com tantas personalidades diferentes, a mensagem final fosse uma só, exatamente a que Deus pretendia comunicar. Esse aqui é talvez o texto mais famoso sobre o assunto. A palavra grega original para inspirada por Deus é theopneutos, e a tradição literal disso é soprada por Deus. É uma imagem muito, muito poderosa. Pensa no nosso fôlego, que dá vida às palavras que a gente fala. A ideia é essa: o sopro de Deus deu vida e autoridade divina às palavras que os autores humanos escreveram. E tem mais. Outro texto aprofunda essa ideia com uma imagem diferente, a de ser movido pelo Espírito Santo. A palavra usada no original lembra um navio à vela sendo levado pelo vento. O navio está ali, a tripulação está trabalhando, mas a direção e a força que impulsiona o barco vem do vento. É uma analogia perfeita. Os autores estavam ativos, escrevendo, pensando, mas a direção e a força por trás de tudo vinham do Espírito de Deus. Então, o ponto crucial, o resumo de tudo é este: a inspiração garante que a mensagem não nasceu na cabeça dos autores. Eles não estavam simplesmente escrevendo suas melhores ideias sobre Deus. A fonte, a origem da mensagem, é divina. Os autores foram os canais, os instrumentos escolhidos para passar essa mensagem adiante de um jeito fiel. Ok, a gente já definiu o conceito, já viu as evidências no próprio texto, mas na prática, no dia a dia, por que isso é tão importante de entender? A importância toda está na confiança. A lógica é bem direta, olha só. Se Deus supervisionou todo o processo de escrita, então o resultado disso, as escrituras, é um texto inspirado. E se ele é inspirado por uma fonte divina, perfeita, ele se torna uma base confiável para a fé e para a vida. Simples assim. Resumindo a ópera, o conceito de inspiração é a razão número 1 pela qual a Bíblia tem autoridade. A autoridade dela não vem por ser um livro antigo ou por conter muita sabedoria. A autoridade vem da sua origem divina. Esse é o fundamento, o alicerce de tudo. Isso tudo nos leva à nossa reflexão final sobre esse tema tão profundo. No fim das contas, é isso que está em jogo. A doutrina da inspiração eleva a Bíblia. Ela deixa de ser uma coleção de textos antigos cheios de sabedoria e se torna algo único, a comunicação de Deus com a gente. É a diferença entre ler um bom conselho e ouvir uma palavra que vem direto da fonte da verdade. E para a gente fechar, fica uma pergunta para a gente pensar.
Sabendo que este texto não é visto só como palavras de homens sobre Deus, mas como a palavra de Deus através de homens, como isso muda o nosso jeito de ler? Como isso transforma cada página, cada versículo, cada história? Fica aí a reflexão.